Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício do Juntos em Rede e hoje a gente está nessa conversa junto com a Gabi Winter da Palhaçaria para falar um pouco sobre esse tema. O Juntos em Rede é uma associação que fortalece o pequeno empreendedor, aquele que é invisível, e a gente está chamando várias pessoas para falar um pouco do seu trabalho, um pouco da sua área, e esse é o nosso primeiro vídeo no YouTube. Os últimos 2 temas sobre arquitetura e sobre direito estão lá no Instagram. Vou colocar o link desses 2 vídeos na descrição e também no primeiro comentário fixado. A gente colocou essa modalidade aqui e eu quero mostrar para vocês então a Gabi. Ela vai se apresentar um pouco e falar um pouco sobre o trabalho dela e muitas outras coisas super legais. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bom, eu sou a Gabi Winter, sou a palhaça Jurubeba. Eu sou diretora de uma companhia de palhaçaria que vai completar esse ano 2023 14 anos. 14 de anos? existência, hein? Uhum. Eu dou aula na área da palhaçaria, cursos, workshops, acho que a gente vai falar sobre isso, né? Sim. Mas para pessoas tanto que querem seguir o caminho artístico, ou que já são atores, atrizes e querem uma ferramenta, ou para pessoas que querem se conhecer melhor, se desinibir, enfim, um monte de gente procura os cursos de palhaçaria. Eu sou formada em teatro, né, pela UNB Morumbi, e tenho uma pós-graduação em neurociência e comportamento pela PUC, e agora eu estou juntando essas 2 coisas, neurociência e palhaçaria. O que mais? Eu também faço parte da rede de artistas dos Palhaços Sem Fronteiras, Brasil e Estados Unidos. Também várias viagens aí mundo afora fazendo trabalhos humanitários, em locais onde aconteceram terremotos, furacões, sei lá, Brumadinho, né? Estive lá também, ou países de altíssima vulnerabilidade social, pessoas em situação de refúgio, enfim, vários campos de refugiados. O que mais? Grosso modo é isso, eu sou palhaça e dentro disso eu faço de tudo um pouco, né? Produzo, dirijo, atuo e articulo tudo sempre que possível. Que legal, que legal. E fala um pouco pra gente sobre o Claubaré. Então, Claubaré é a companhia que começa a existir em 2009. Tá. Eu morei um tempo fora do Brasil e quando eu voltei eu tinha muito material que eu queria mostrar. Eu falei, vou criar um cabaré de palhaços e palhaças, aí Claubaré. Aí convidei um monte de gente, começamos a fazer a cada 15 dias a gente fazia. Deu super certo, estamos até hoje. Só que a diferença é que assim, ali naquele momento se formou um núcleo fixo de artistas e aí a gente começou a montar espetáculo com dramaturgia e tal, para rodar festival, fazer temporada em teatro aí. Hoje a gente tem 7 espetáculos no repertório. O último deles é o Desventuras Esportivas da Perdedoslávia, que inclusive nós apresentamos ali no Beco Cultural em Mauá, que é um parceiro nosso do Juntos. Sim. Né, o Sérgio Cruz, foi super bacana já poder fazer essa parceria, né, no projeto dele e levar arte ali para Mauá, mais arte, né, porque Mauá tem arte, mas enfim, poder colaborar com esse parceiro. Também o Claubaré, a gente dá cursos, 1000 cursos, produz cursos de pessoas, de mestres e mestras que às vezes vêm para o Brasil. Então a gente faz de tudo na área da palhaçaria, né? Gente, que legal. Essa participação no Beco, eu vi um pouco do vídeo no Instagram. Nossa, tava super legal. Foi. Tava muito bem produzido também. Que se você não segue ainda o Beco, não conhece o trabalho do Beco Cultural lá em Mauá, eu vou colocar na descrição, a gente vai ficar tudo anotado para vocês poderem consultar isso depois. E junto desse trabalho todo, porque tem muita coisa, né? O pessoal fala, você é palhaço, modalidade. Meu, tem muito estudo por trás. Fala um pouco sobre essa parte de programação que você fez da pós-graduação. Me fala mais sobre isso. PNP, programação. Isso! Programação neuropalhacística. Quando eu me formei na pós em neurociência, eu fui fazer um TCC. Então, meu TCC foi o PNP, né? Uma brincadeirinha assim com a PNL. Programação neuropalhacística, que o cerne da questão é assim, como funciona o cérebro de um palhaço e de uma palhaça. Então, essa é a pesquisa, usando elementos da neurociência para entender
Porque o que acontece? Um palhaço, uma palhaça, a gente trabalha com a sombra, com o erro, com tudo o que a sociedade quer esconder, a gente escancara. Então, o nariz vermelho é a menor máscara do mundo, é a máscara que desmascara, né? Então, você pode reparar que os palhaços são aqueles que caem, leva a torta na cara, bate na parede e tal, tropeça, olha para onde tropeçou, faz tudo errado. Porque é um pouquinho que é a nossa essência, né? Uhum. Sabe? A gente tem os nossos medos, as nossas fraquezas, só que a gente não deixa que ninguém vê. E o palhaço, a palhaça vem com essa função social de falar assim, gente, todo mundo erra, tá tudo bem, todo mundo tem medo, né? E aí a PNP, então, ela vem, desse lado eu começo a trabalhar as emoções universais, né? Que é medo, alegria, tristeza, nojo, surpresa e... Eu falei alegria? Então esse é o trabalho, porque daí, já dando spoiler, né, do que eu tenho observado, o cérebro do palhaço da palhaça ele é totalmente emocional. Né? Apesar de que assim, hoje nos estudos da neurociência a gente nem divide mais, né? Tanto o seu cérebro racional também usa muito do emocional para tomar decisões e vice-versa, mas essas emoções básicas para o palhaço para a palhaça são muito como colocar no corpo, o que são, como que é, quais são os tipos de comportamento que cada emoção traz, né? Porque você pode reparar, quando você está triste, o seu corpo está de um jeito, tua respiração está de um jeito, teu olhar está de um semblante. Exato. Feliz outra coisa. Se você tiver que tomar a mesma decisão no dia que você está muito triste ou muito feliz, talvez elas sejam bem diferentes. Então, vai por aí o estudo da PNP, desse cérebro emocional, né? Porque a gente vai tudo, essa coisa automática, né? Que tem a ver com a evolução da nossa espécie. Né? Então, essas emoções universais, elas são iguais para o mundo inteiro. Independente se você é de Tóquio, se você é de uma vilinha no interior de um país específico. Que nunca viu nenhum humano. Mal chegou a internet direito e a pessoa tá lá. É igual. Aí tem as secundárias, que vai ter a ver com cultura, que vai ter a ver com o ambiente que você tá, com a educação que você tem. Tá, mas essas, então, eu foquei nessas universais porque é igual, como eu viajo bastante o mundo, né? Sim. Eu sempre fiquei observando, o que funciona na Turquia e no Quênia e no México. O que funciona, né? Porque tem coisa na Turquia que não dá para fazer. Eu fazia um número... Já estou misturando todos os temas, né? Eu acho ótimo. Estou misturando tudo, né? Isso. Mas tudo bem, vamos misturar os temas, tá tudo interligado. Não tem como separar por caixinha. É tudo uma coisa só. É uma caixona. Exatamente. Uma malona. Imagina que uma mala cheia de roupa, uma mala cheia de conhecimento e uma mala cheia de histórias para contar nessas suas viagens pelo mundo. Fala um pouco sobre essa parte de trabalhar no Palhaço Sem Fronteiras, é isso? Então é o que eu estava falando, que o que é universal. Isso é verdade. Estou falando sobre essa universalidade, né, que eu sempre nas viagens comecei a reparar, o que funciona no Quênia e no México e na Turquia. Então, por exemplo, eu fazia um número que eu sempre pegava um homem para fazer uma dança comigo, aí me enrolava, pulava no colo. Quando eu cheguei na Turquia, não rolava de fazer isso. Eles são mais fechados, mais rígidos, não dá, né? Tem essa relação com a mulher, é outra, entendeu? A saia, que não sei o que, tipo, minha palha sempre levanta a saia na Turquia, não dá, é uma afronta para a cultura. Então, essa importância de respeitar a base. É cultural, você não vai chegar, você vai colocar o seu trabalho, mas você não pode passar por alguns valores daquele determinado país. Isso. E aí o que é universal, né? Então, voltando para as coisas que eu falava das emoções universais, isso é universal, né? Todo mundo tem medo, todo mundo fica alegre e tal, os motivos variam, mas como elas acontecem nos nossos corpos, é igual. Então, porque é o ser humano, no fundo é o ser humano. E assim, então, o que acaba sendo universal, e sei lá, eu vou trabalhar em países que eu não falo o idioma, então, cara, é corpo, sabe? Essa coisa vai, tropeça, cai. Todo mundo tropeça e cai. Todo o mundo mesmo tropeça e cai, né? Todo mundo erra, todo mundo chora. Que todo mundo faz. Então, o trabalho vem bem por aí, sabe? De sai correndo atrás do outro, leva um susto e não sei o que. Eu adoro.
pessoa vem muito da palhaçaria clássica, do circo, do pastelão, né? Aquelas coisas. Eu adoro essas coisas, né? E hoje a palhaçaria, ela acabou indo para o outro lado, assim, né? As pessoas hoje pensam, eu acho que no Patati Patatá, por exemplo, né? Que não tem nada a ver com o que eu faço. Eles são personagens meio bonecos, assim. Hoje em dia você repara que as pessoas que trabalham em hospitais, ou no meu caso, que a gente chega numa comunidade ou num país africano que nunca, às vezes, nem viu uma pessoa branca, e muito menos um palhaço, uma palhaça, porque é uma cultura que vem da Europa e se difundiu muito nas Américas, tal, e tem gente em países africanos fazendo também, mas se você chega num lugar mais afastado, mais simples assim, as pessoas nunca viram. Então, é muito delicado, né? Não dá pra você chegar com uma maquiagem que parece um monstro, né? Tem que ser tudo menor. As maquiagens diminuíram. Uma pessoa que trabalha no hospital não pode chegar com uma boca, um negócio, a criança vai chorar, diminuiu. Humanizou mais, né? Tá. Essa maquiagem grande vem do circo, porque o circo é uma grande arena, tem sei lá quantas mil pessoas, então tinha que ser grande. Hoje em dia, às vezes eu chego a fazer uma visita de palhaço, estou aqui, eu não preciso de uma maquiagem desse tamanho. É uma coisinha, entendeu? No hospital, enfim, com pessoas que nunca tiveram contato. Então, é um trabalho muito delicado, né? De muita sensibilidade, empatia e escuta. Porque você tem que primeiro chegar e ver aquela pessoa. Primeiro, se aquela pessoa quer que você se aproxime, né? Depois, se a pessoa está receptiva, se a criança está com medo ou não. Porque tem isso, né? Criança tem muito medo, às vezes, uma coisa nova. Adulto também. Nossa. Tem uns adultos com medo, cara. Vai explicar, chama courofobia. Courofobia, da palavra couro, tipo jaqueta, tipo Eu acho courofobia. courofobia, eu acho que é com L. Oh, mas só para finalizar da PNP, voltando ali atrás, a PNP, então, ela, como eu dou aula desde 2007, eu adoro dar aula, assim. Ela é uma cartilha pedagógica que traça um caminho criativo. Então, assim, as pessoas que vão fazer a PNP vão terminar com um número, com um vídeo, ou com um espetáculo ideia, né, que vai ser a partir da história pessoal de cada pessoa. Sim. Óbvio, né? De cada participante, Sim. é isso que eu queria dizer. E então, usando coisas que eu já fazia. Na real, eu percebi que a neurociência e a palhaçaria tinha muito a ver, assim. Muito a ver, porque a palhaçaria é uma arte que vai te cavucar por dentro, só que você não vai nem perceber, porque você vai estar dando risada. Aí, de repente, você vai falar assim, nossa, tá tudo bem. Mas as pessoas entram em processos aí no... Isso é verdade, né? Eu tava até aqui anotando aqui as coisas, né? Criando um roteirinho e tudo mais. E justamente tem um tema aqui da importância desse do lúdico e da risada. E aí eu jogo um pouco isso pro lado dos juntos. O do como o lúdico e como a risada também é importante nessa parte do empreendedorismo, da pessoa que precisa ter o seu próprio negócio, trabalhar por conta e não só pensar em coisa séria, ela precisa da risada. Isso ajuda na aprendizagem, eu digo como um instrutor de Excel, tentar se contrair um pouco, dar uma risada, dar uma leveza em tudo mais. Eu imagino que se isso funciona dentro de um empreendimento, dentro de um ensino, imagino que funciona na vida inteira de todas as pessoas que estão sendo atingidas pela palhaçaria. E é um remédio, né? Assim, tá comprovado cientificamente. Por isso mesmo que nós vamos até as pessoas, a gente vai encontrar as pessoas para ajudar em processos afetivos, processos emocionais, né? A gente não vai salvar ninguém salva ninguém, mas assim, é uma ferramenta que ajuda o riso, vamos falar do riso, né? Uhum. A pessoa ri e a partir daí ela começa a conseguir entrar em um processo. Você tira uma rolha, né? Você repara que rir e chorar é a mesma coisa? É verdade, a gente fica ofendente igual, né? Então você ri, depois você consegue chorar. Então pessoas em situação de trauma, quando riem, às vezes conseguem começar a falar. Gente, falando em trauma, você comentou de países mais vulneráveis. Quais países você foi? Coloca alguns exemplos aí de países que você já conhece. Eu sei que voltou esse tema, mas eu fiquei curioso desde aquela hora.
O ano passado eu estive no Zimbábue, que aliás tô encantada, quero conhecer muitos outros países africanos. É um povo muito maravilhoso, que delícia. A gente tem muito a aprender, né, cara? Que delícia. Estive no Zimbábue, ali fui trabalhar na periferia de Harare, que é a capital, né? E fui trabalhar também em Tongogara, que é um campo de refugiados. Eu estive no Quênia, isso foi em 2016 também, num campo de refugiados que chama Kakuma. Kakuma é um campo de refugiados, tem mais de 300 mil pessoas e existe há 30 anos. Ou seja, é muito louco, porque é um lugar que deveria ser uma passagem. Exato. Assim, mais de 50% das pessoas que vivem em Kakuma nasceram lá e já tem mais de 18 anos. Então, cara, é uma juventude, é uma galera que nasceu e cresceu lá e provavelmente vai ficar por ali, entendeu? Porque os critérios para você poder sair de um campo de refugiados são bem específicos e entre eles, assim, você está correndo perigo de vida, sabe? Você está sendo ameaçado, aí eles te tiram de lá, senão é difícil. Mas, já que a gente começou a falar sobre saúde mental, sobre o riso, né? Eu gosto muito de pensar e lembrar que em Kakuma, em Tongogara, nesses campos de refugiados, em lugares que sofreram algum tipo de desastre natural, eu sempre encontro pessoas felizes. Olha só, né? Olha só como depende, né? Assim como a gente encontra pessoas que têm tudo e estão deprimidas, né? E tem pessoas que têm nada e estão felizes, assim, a maneira como as pessoas elaboram as coisas. Isso é curioso. Mas o riso, esse momento do espetáculo, esse momento de rir e de estar junto em comunidade. Tem uma história que eu sempre conto na Turquia. Fui trabalhar com as pessoas em situação de refúgio da Síria. Foi bem na fronteira. E essas pessoas, logicamente, não eram tão bem-vindas ali, né? Natural, né? Chega, fala um outro idioma, aí tem aquela coisa, aqui é a nossa área, é uma coisa instintiva, até natural de você querer proteger. Isso acontece aqui na fronteira também com a Venezuela. Sim, sim. Isso sempre acontece quando chegam pessoas de fora. E aí a gente fez um espetáculo numa praça e a gente conseguiu juntar os turcos e os sírios, cara. Nossa, eles assistiram o espetáculo, então assim, eles riram juntos. A risada universal. E aí, além de ser universal, assim, você entende que quebra uma rusga que existe ali, por mais que a pessoa nem queira aqui, mas existe, não é que ela definiu, ela existe. E no final todo mundo se uniu em prol da risada. No final a gente estava trabalhando com uma ONG que presta serviço para as pessoas sírias e o feedback que eles deram é que depois da apresentação várias pessoas sírias foram procurá-los, assim, ganharam uma confiança, né? São psicologia, curso de idioma, tudo para as pessoas se adaptarem, né? Então, mas falando de empreendedorismo, não tem as soft skills, né? Todo mundo diz, né? Agora é muito mais importante que você ter um conhecimento sobre isso aqui, é você ser uma pessoa que é resiliente, sim, né? Que sabe resolver um problema, que não pega tudo para ser uma pessoa agradável e que tem uma inteligência emocional. Nossa, isso hoje é o diferencial. Para saber lidar com a sua equipe, para saber trabalhar em equipe e tudo mais. Então, a palhaçaria traz isso. Porque você acaba... por exemplo, você falou da parte da neurociência. Você se conhece, você consegue conhecer as pessoas ao seu redor, você consegue ter esse jogo de cintura, saber lidar com um monte de coisas que podem acontecer. Imagina, se você conseguiu fazer esse trabalho em todos esses países, isso acaba respingando para todo mundo aqui, o empreendedor. E é legal ter esse leque todo de possibilidades, de soft skills. A hard skill a gente aprende, concordo. A gente aprende, quem quiser sempre estuda e aprende. Mas soft skills, essa parte comportamental, para quem nunca viu soft skills, são as nossas habilidades comportamentais. E aí a gente consegue ter tudo isso com a palhaçaria. Você tem um livro, né? Na verdade... Fala mais antes do livro. Eu tô aqui na minha frente aqui, gente. Eu tô olhando para ele agora. Olha que coisa mais bonita. Fofo. Esse livro aqui foi escrito pelo Walter de Souza, que é um professor, doutor maravilhoso, pesquisador de circo, ilustrado pela Mariana Fujisawa.
E a gente está falando, né, dessas coisas de inteligência emocional, de emoções, fala sobre o medo, né? Nina tem medo de palhaço. Então, baseado numa história que eu vivi, até de uma história que aconteceu comigo no Equador. O Equador teve um super terremoto. Cara, é muito louco ver o que acontece com uma cidade, né? São imagens que você não consegue acreditar, assim, sabe? Da terra rachada, da maneira como as casas caem, outras casas ficam tortas. Enfim, aí a gente fez um espetáculo numa comunidade ali, num bairro ali no Equador, e aí quando a gente estava indo embora, as crianças estavam tão felizes, a gente estava num carro, assim, éramos 4 artistas, a gente foi embora, assim, aí foi correndo atrás de uma menininha, assim, aí ela gritou assim, olha, essa é a minha casa! Caíram todas as paredes! Só faltou ela fazer, todo mundo ficou assim. Porque ela estava muito feliz naquele momento. Tinha acabado de acontecer o espetáculo, foi super legal. E ela contou uma notícia trágica pra gente, com tanta alegria. Sim. E foi uma história, bom, essa história, ela inspirou esse livrinho, que é a história de uma garotinha que vai para um campo de refugiada, que é a Jurubeba e tal. Aí ela vê todas as crianças brincando com os palhaços, mas ela tem medo de palhaço. Aí ela fala, você tem medo de palhaço, mas eu sou palhaça. Enfim, aí elas brincando, tal. Ela mostra a casa dela, olha aqui, ó. Isso foi baseado, isso aqui é uma foto bem que eu tenho mesmo, super bonita. As crianças sempre vêm, né? Às vezes as crianças vêm e ficam assim, só. Só, tipo, que é isso, né? Que essas coisas, né? Então foi baseado nisso e no trabalho, né, que eu realizo dentro dos Palhaços Sem Fronteiras também. Quem quiser seguir nas redes, no YouTube tem. Clown Baré também, viu, gente? Nós vamos colocar todas essas informações, gente, na descrição. Se você está vendo isso pelo celular, é só descer o vídeo. Se você está vendo isso pelo computador também, na TV, você clica lá, volta pro computador e consegue ler todos esses caminhos. Mas é muito fofo, né? É um livro infantil que fala sobre medo e sobre criança em situação de refúgio e um pouco também desse trabalho que a gente faz, que a gente vai levar e encontrar. Editora Capulana, é uma editora muito bacana, pesquisem. Caramba, que legal esse livro, gente. Quanta coisa, fofo, né? Quão rico. Às vezes a gente... É um termo que eu digo por mim, assim, a palavra palhaçaria é uma coisa que eu não tinha, não era uma coisa do meu dia a dia. Uhum. E conforme a gente foi vendo, você tem uma entrevista na revista do Juntos também, falou sobre um pouquinho do seu trabalho. Eu falava, cara, mas isso... É de brilhar o olho, é legal falar sobre o riso, é legal falar sobre as emoções, é legal ver o seu trabalho atingindo não só pessoas aqui ao nosso redor, mas no mundo inteiro. Saber que você estava lá na África, lá na Turquia, gente, um país às vezes que é fechado, é muito rígido com muitas coisas, e ver o quão capaz, competente e humano é esse trabalho que você faz com toda a sua equipe. E com livro, com história e com estudo, eu fico muito feliz de ter a Gabi como parceira aqui do Juntos. É incrível falar sobre isso, eu ficaria muitas horas falando sobre isso. E isso, como a gente sempre faz, respinga muito na parte do empreendedorismo, como eu até tenho aqui um texto, gente, eu fico lendo sempre, porque é muita coisa, né? É muito conteúdo enquanto aqui. Quando você lê, eu vou falar umas coisas. Eu quero continuar, que você continue falando sobre isso. Eu vou olhar aqui enquanto ela fala. Hoje, assim, enquanto artista, a maior bandeira que eu levanto dentro da palhaçaria, assim, é a arte, o sonho, a fantasia e a alegria, que são coisas muito pouco valorizadas, me parece, e que são coisas tão essenciais para a nossa saúde mental. Sim. Então, quando você chega num lugar assim, para uma criança que nunca recebeu, até um adulto que nunca recebeu, Sim. nunca assistiu nada, e ver aquele brilho no olhar, é sobre isso, assim, é essa química, né, que acontece no cérebro, no corpo, que é o bem-estar, né? Então, é necessário, né? A gente está tão ali, preciso fazer isso, preciso ser boa, preciso ser melhor, preciso. Vamos dar uma risada, vamos sonhar, vamos um pouco abstrair.
Então, para mim, esse trabalho ele é essencial para a nossa saúde mental. As pessoas que chegam para procurar os cursos, às vezes eu escuto assim, não tive infância, estou aqui por causa disso. Não sei mais como brincar, não consigo dar risada de nada. Quero me conhecer, quero me desinibir, quero um pouco não estar nem aí para as coisas, sabe? Então, as pessoas vêm para o curso de palhaçaria para trabalhar suas habilidades humanas. Será que está certo falar dessa maneira? Mas inerentes, digamos assim, né? Nossas habilidades de tudo que a gente não devia perder, né? Que a vida vai batendo na gente, a gente vai... Aí você dá um... Rir, né? Rir relaxa. Rir ajuda nos processos de cura, porque você respira melhor, seus músculos relaxam, né? Você consegue socializar. Nós somos seres sociais, a gente precisa socializar. Então, o espetáculo também é um momento de socialização. É um momento ali que você pega 1 hora para acreditar numa coisa, numa convenção proposta para todo mundo brincar junto. É um ritual, né? De bater palma, de alta vibração. Eu gosto de falar alta vibração do espírito. É alegria. É alegria. A palhaçaria é alegria, cara. Gente, que legal. Deve dar um baita de um trabalho preparar tudo isso, mas deve ser uma coisa mais incrível do mundo no final do espetáculo ter esse monte de palmas de verdade, de ver um monte de sorriso no rosto e de ver que tem às vezes um monte de gente fragilizada. Essa frase que você falou do adulto que falou que não tem infância, a gente vê isso cada vez mais, né? A adolescência ela ficou mais cedo, o adulto ficou mais cedo, e tá tudo cada vez mais cedo. E a gente pega muito... Eu digo por mim, Maurício, trabalhando com Excel, eu digo por Maurício do Juntos também, de que a gente pega muita gente mais velha assim, eu digo, já adultos formados, que não tem esses sonhos mais. Que foi tão batido de que falou que a pessoa que dá uma risada dentro do ambiente de trabalho, ela é podada. Fala assim, mas aqui não é lugar de rir, aqui é lugar de trabalhar. Aí você fala, como, gente? As pessoas precisam rir. É claro que você não vai chegar numa reunião financeira mostrando balanços indicativos e gargalhando, mas pode também. Mas eu imagino o quanto que é desafiador esse trabalho de fazer voltar a criança que às vezes ou teve e não tem mais, ou nunca teve. E tirar isso, mas deve ser um trabalho incrível de fazer. Eu acho que o riso, ele tem a ver... Eu acho que também você se acostuma a dar risada, você desenvolve essa habilidade de rir. Ah, é verdade. Eu acho, assim, sabe? Que é uma coisa que você vai tendo um olhar pro riso, vai ficando mais riso frouxo mesmo. É bom, né? Ser riso frouxo. Não sei, eu dou risada sem parar. Se puder rir, a gente ri sem parar. Gostoso rir, nossa. Mas aquele rir de chorar, assim, rir, sabe? Às vezes aquele de chorar, falar, meu, ai, tá até doendo aqui a barriga, eu quero parar de rir, eu não consigo, eu quero parar de rir, eu não consigo. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Essa parte de arte cênica, de trabalho, tudo isso faz parte da economia criativa e torna pessoas melhores, que tornam empreendedores melhores, que tornam pessoas melhores, humanas, tornam cidadãos melhores, e a gente consegue ter uma sociedade melhor a partir de todo esse trabalho. Sim, porque nós somos prestadores de serviço, a gente chega num lugar, o objetivo é sempre trazer algum tipo de mudança, ou... né, cultura também, às vezes tem espetáculos no Cambaré, por exemplo, Máquina de Brasilidades, é super divertido, mas ele fala sobre a cultura brasileira, né, de maneira divertida, então assim, também é educativo, né? Outros não estão trazendo uma coisa tal, é para rir mesmo. E tudo bem, né? Tudo bem ter esse momento, né? Super culto. Não, você quer dar risada e é ótimo. Tudo ótimo. Eu tenho o meu espetáculo solo, ele é mais assim, ele vai mais para o lado político, eu trago questões também meio rindo, mas são questões. Então, aí é a opção do artista, mas voltando para a economia criativa, a gente gira o mercado ali, né? Você tá fazendo um projeto, um PROAC agora, tem muita gente envolvida, desde o motorista da van, a costureira, o figurinista, o cenógrafo, o cenotécnico, o artista plástico que trabalha, a fotógrafa, figurinista já falei, né? A contadora, a produtora, o técnico de som, o técnico de luz, a pessoa que vai... É muita gente envolvida, né? Para fazer um espetáculo acontecer. Aí você também está pagando um espaço
provavelmente independente de cursos e coisas de cultura também para ensaiar ali, então é uma maneira de ajudar. Aí você pega, chama a comida da tia fofa do bairro e alimenta a galera com a comida dela. Ai, gente, sabe? É verdade, envolve muita gente. Muita gente. Inclusive, comida boa, gente, comida boa. Já vou dar um spoiler da nossa próxima parceira, que é a Rita do Salgado, gente. Ela vai ter uma conversa também. Ela faz cada comida boa e ela pode ser uma dessas pessoas que fornece a alimentação dentro desse espetáculo todo. Exatamente. E tem muita gente envolvida direta e indiretamente. Você falou, tem o espaço do lugar, e tem a pessoa que é responsável por arrumar aquele lugar. Então, um espetáculo que ajuda as pessoas a dar risada move uma economia por trás. Total. De maneira muito humana, muito verdadeira. Sim. Aldir Blanc foi um ótimo exemplo. A gente pegou o Aldir Blanc e a gente fez um documentário. Nós chamamos muitas pessoas para distribuir esse dinheiro para fazer. Inclusive pessoas que não estavam trabalhando diretamente no documentário, mas que sempre trabalham para a companhia, como cenógrafo, figurinista, contadora e tal, para falar também, sabe? Porque estamos todo mundo assim na pandemia, o Segredão salvou. Mas sim, move um mercado, direto e indireto, sempre pretendemos que haja uma transformação, não, pelo menos uma faísquinha de alguma coisa onde a gente chega, é para isso, né? A arte é para isso. Exato. Né? Para trazer um novo ponto de vista, para fazer rir, para ajudar em algum processo, né? Não é passar igual de lá, né? Não, essa não é a ideia. Tem que... Você pega a pessoa e faz assim... Isso, agora, ó... Agora vai. Tem um mundo diferente daquilo que você tá pensando. Acorda pra vida, agora vai fazer um negócio legal. Ou vê de outro jeito. Sim. Ou não, ou tipo, continua vendo, mas assim, ri e pensa melhor, então... Dá uma risada aqui, agora vai lá pensar melhor. Que é isso, né? A gente não vai pôr comida na mesa de ninguém. Não é esse o foco. Não, a gente trabalha com uma coisa imaterial. Sim. A gente não vai levar e falar, olha, toma, estamos te ajudando. Não, a gente está fazendo nosso ofício, né? Que assim... A gente não entrega pronto, porque o entregar pronto, a gente sabe que tem a sua necessidade e é tudo bem, mas melhor do que isso é você conseguir preparar essa base para a pessoa ter a autonomia, ter a vontade, ter um sonho, ter uma meta, porque ela consegue fazer por conta própria, ela consegue replicar isso para as próximas pessoas, ela consegue colocar isso como um ponto de rede e criar novos pontos de rede dentro do ambiente que ela já está. Pode ser Mauá, como a gente está fazendo com o Beco, pode ser uma vila na Turquia, pode ser uma cidadezinha no interior do Zimbábue, e aí a pessoa com autonomia ela consegue se sentir melhor e fazer com que a sociedade vá se movimentando por conta própria, com ou sem incentivo de governo e essas coisas, mas a gente consegue mudar. Sim. Gente, quanta coisa legal, Gabi, você trouxe pra gente nesse nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, falando sobre esse assunto com um parceiro da rede que está na revista do Juntos. Eu agradeço imensamente o aceite do convite, por falar sobre isso com a gente, o quão rico que é. E eu deixo a palavra para você se despedir, deixar seus contatos, se quiser deixar nome de livro, tudo mais, a gente coloca aqui falando ou coloca no vídeo, na descrição, por favor. Obrigada. Bom, obrigada quem chegou até o fim do vídeo, sim, né? Sim. Foi uma pinceladona aqui. Obrigada também pelo papo, que gostoso. Beijo pro pessoal do Juntos, beijo pra Nilson, maravilhosa. Ai, maravilhosa, Paty maravilhosa, Déia maravilhosa. Eu quero convidar a todos e a todas que tenham interesse em saber mais sobre a arte da palhaçaria. Pode seguir a gente no Instagram, pode fazer esse convite? Por favor. No YouTube. Nós produzimos um documentário com 10 episódios, tem 10 minutinhos cada episódio, está tanto no Insta quanto no YouTube, que chama clownbaré.doc, e ali cada episódio é um tema sobre a palhaçaria. Então, quem quiser entender mais sobre o que é a palhaçaria, então, por exemplo, tem um episódio que chama O Público, outro que chama O Erro, tem um episódio que fala processos criativos. Ah, que legal! Tem um episódio o corpo e a coreografia. Então, todos os aspectos do trabalho cênico, né?
E o mais legal foi que a gente usou material de arquivo de espetáculos nossos desde 2009 para exemplificar aquilo que a gente estava falando. Ai, que legal! Então é um documentário didático, divertido e documental, né? Documental, eram 3Ds, eram esses 3Ds. Então assim, não é que você vai ter uma pincelada, você vai ver uma cena inteira para você acompanhar o raciocínio e poder rir, assim. Então a gente explica um pouco sobre o trabalho e mostra uma cena, sabe? Tá super legal. Esse livro aqui, ele ganhou um espetáculo que chama Beiradinha do Mundo, que eu faço com o Arthur, um parceiro meu do Palhaço Sem Fronteiras, e tem uma versão de vídeo também, que logo mais vai tá nas plataformas. Vai estar disponível o pessoal para assistir. Vai. Então tem muita coisa, gente. Fussem lá o nosso YouTube, Clown Barret Brasil. Olha que chique, né? Não era para ser esse nome, né? Super complicado, mas é que virou. O pessoal do Clown Baré. Aproveita. Hoje em dia a gente já marca o arroba aqui, aí todo mundo consegue acessar, a gente cria um QR Code. Obrigado. Pessoal, obrigado também que assistiu. Se quiserem comentar sobre qualquer coisa, tem aqui a parte de comentários. Não deixe de conferir esse conteúdo. Eu vou procurar agora esse conteúdo, essa minissérie de 10 episódios. Super quero acompanhar. Super legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Gabi, obrigado mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. Tchau. Tchau.